Fala galera, a gente vai ter hoje uma aula diferente, certo? É a introdução à anatomia cardiovascular, o que todo aluno deve saber. Então pessoal, hoje eu vou gravar só a tela, certo? É um pouco mais fácil, eu não estou com o meu microfone aqui, então vamos lá começar a aula. A gente começa a aula falando das funções do sistema cardiovascular, certo? Então o sistema cardiovascular, né, a gente sabe que é um sistema importante do corpo humano e tal, mas geralmente nas provas são perguntados para a gente, sei lá, cite 3 funções do sistema cardiovascular, ou fale quais funções do sistema cardiovascular são importantes, ou marque entre as alternativas abaixo quais dessas funções são funções do sistema cardiovascular. E aí a gente tem a primeira função do sistema cardiovascular, que é manter a temperatura corporal. Pessoal, essa é uma foto, certo? É uma foto que captura a sensação térmica do corpo, né? O que é isso? A sensação térmica do corpo é exatamente, a foto consegue captar as regiões que estão mais quentes, indo mais para o vermelho, e as regiões que estão mais frias, indo mais para o roxo, ok? Então você pode notar uma coisa bem interessante aqui nessa foto desse, eu acho que é um atleta. Por quê? Que as regiões que estão acima do coração estão mais quentes, e as regiões que estão também abaixo do coração, né, estão um pouco menos quentes, não estão frias, mas estão um pouco menos quentes. Professor, e essas regiões aqui que estão em azul? Aí eu acho que nesse caso ele já também está talvez já tenha suado e já esteja um pouco mais fria. Mas mesmo assim você pode notar que aqui onde fica o coração, né, ele está bem quente, e aqui onde estão também as artérias, ok, também estão quentes. Então aqui é só um indicativo de que são regiões que estão com grande atividade térmica, ou seja, estão com muito calor nesse ponto. E aí por que a gente precisa manter a nossa temperatura corporal? Pessoal, tem um negócio no nosso corpo chamado de metabolismo. São todas as reações, o conjunto de reações que ocorrem em uma célula. E a maioria dessas reações, né, quando são reações, na verdade, catabólicas, a gente chama de catabólica, cata, de quebrar, são reações que liberam energia e liberam energia na forma de calor. E aí quando a gente libera essas energias na forma de calor, a gente gera a temperatura corporal. É um elemento de geração de temperatura corporal. Professor, qual é o outro exemplo, né? Antes de eu ir para o outro exemplo de geração de temperatura corporal, a gente vai trabalhar nesse exemplo das reações catabólicas. Vamos lá. Você acabou de almoçar, você almoçou uma feijoada, um guaranaquite, um arroz tropeiro e torresmo de porco. Pronto, você comeu tudo isso em um almoço lá na casa da sua avó. Depois que você come e bate aquela tristeza, o seu corpo começa a trabalhar, certo? Secretando muita insulina, tentando quebrar tudo aí, secretando enzima, e de repente você está morrendo de calor. Por que você está morrendo de calor? Porque todas as reações catabólicas estão acontecendo no seu corpo, ok? E aí, a partir daí, a gente tem também até o seu coração começa a trabalhar mais um pouquinho. E aí, a partir daí, a gente tem o nosso outro exemplo. Qual é o outro exemplo? Quando o coração bate, o que está dentro do coração? Não é o amor. É exatamente o sangue. Ele está fazendo a propulsão do sangue. E quando você tem a propulsão do sangue em um sistema de vasos, que é o nosso sistema vascular, né? O sistema cardiovascular, é exatamente o coração e os vasos, você tem a fricção desses elementos nas paredes dos vasos sanguíneos. Então é como se você pegasse e esfregasse a sua mão numa superfície de tecido. Você sente a fricção ali e com o tempo você gera calor, ok? É tanto que quando você está com frio, você esfrega as mãos, friccionando as mãos e gerando calor. Então, o transporte do sangue dentro das artérias, certo? É bem importante frisar isso, das artérias, né? Porque nas veias a gente já não está com essa pressão toda, beleza? Então, dentro das artérias e arteríolas, você tem a fricção desses elementos contra o interior da parede dos vasos. E aí você também gera calor. Isso, né, essa manutenção desse sistema é o que faz a gente, seres humanos, serem animais homeotérmicos. Ou seja, o que é um animal homeotérmico? É um animal que não importa a variação da temperatura do meio ambiente, ele mantém a sua temperatura estável. No nosso caso, a 37 graus. Okay? Os mamíferos e aves eles conseguem manter essa temperatura estável.
Agora, quando a gente vai para, por exemplo, répteis e peixes e anfíbios, são animais pecilotérmicos, né? Então, animais pecilotérmicos são animais que, quando a temperatura do meio ambiente varia, a temperatura do corpo desse animal também varia. Eu até vou contar uma história para vocês. É a história do sapo. Qual é a história do sapo? Então, concentrem-se aqui na minha voz. A história do sapo é a história exatamente de que, se você colocar o sapo numa panela com água fervendo, você joga o sapo lá, o sapo ele pula da panela. Ele toma exatamente aqui um susto e ele pula da panela. Agora, se você colocar o sapo em uma panela com água normal, ligar o fogo bem baixo, e aí você vai aumentando a temperatura de pouquinho em pouquinho, o sapo simplesmente ele vai se adaptando e vai cozinhando. Por quê? Porque ele não sente essa diferença de temperatura tão clara, ok? Agora a gente vai passar. Então, primeira função, manter a temperatura corporal. Segunda função, transporta substâncias essenciais aos tecidos. Vamos enumerar pelo menos 3 substâncias que são essenciais aos tecidos: glicose, oxigênio e hormônios. Então, são 3 substâncias básicas que são altamente essenciais aos tecidos. E você vai ter tecido que vai precisar de mais glicose, você vai ter tecido que vai precisar de menos glicose. O corpo ele vai transportar para todos os tecidos sem definição. Mas a pressão de perfusão vai ser diferente. E a gente vai já entrar na pressão de perfusão. Você lembra que eu falei das reações catabólicas, certo? Então, essas reações de quebra, elas geram, as reações celulares geram o que a gente chama de metabólitos. São exatamente restos de reações. É por isso que eu coloquei essa figurinha, tem até uma senhorinha aqui observando aqui os trabalhadores da limpeza, da coleta de lixo, coleta seletiva de lixo, pegando o lixo que já está selecionado para colocar no caminhão e levar para a usina de processamento. Então, o nosso corpo não é exatamente diferente. A gente tem vários canais de remoção de metabólitos, como, por exemplo, o nosso sistema hepático de processamento, alguns medicamentos e alguns tipos de metabólitos eles vão ser excretados pelo nosso sistema gastrointestinal. Outros metabólitos vão ser excretados diretamente na urina, tanto que tem ali ditado, não sei o que, sai na urina. Ok? Porque vai ser secretado na urina, mas todos esses metabólitos eles saem da célula diretamente para o sangue. Enquanto as substâncias essenciais estão saindo do sangue para as células, os metabólitos estão saindo das células para o sangue. Metabólito é tudo que vai ser jogado fora. Substância essencial é tudo que vai ser consumido. E a manutenção de fluidos. Qual é o fluido que está dentro dos vasos sanguíneos? Óbvio, o sangue, ok? Então, assim como você tem um grande reservatório de água, por exemplo, o Castanhão, Aqui no Ceará a gente tem o Castanhão. E aí a gente tem uma adutora, que é um cano imenso que sai distribuindo água na cidade, sei lá, Juazeiro, Tianguá, Fortaleza, Maracanaú, várias cidades aqui. Quando chega esses canos, você tem uma outra ramificação, no qual esses canos vão se dividir para ir para os bairros. E quando chega nos bairros, vai ter uma outra ramificação para que esse sangue ele possa chegar na sua casa. E na sua casa vai ter uma outra ramificação, que é exatamente a parte hidráulica da casa, de distribuição de água, até chegar no seu banheiro, na sua torneira, na sua duchinha. Ok? No nosso corpo não é diferente. A gente tem grandes vasos, certo? Como a aorta ou a veia cava. A gente tem artérias, arteríolas. Se você quiser, você pode ir anotando: artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias e as grandes veias, que são exatamente as veias que estão retornando para o coração. Então aqui a gente tem uma figura bem expressiva, de como todo o nosso corpo ele é vascularizado. E aí esse fluido, que é um fluido heterogêneo, certo? Que é o sangue, que é composto de uma parte aquosa e uma parte sólida, no qual essa parte sólida a gente vai ter vários tipos de substância e vários tipos de células, ok? Que a gente vai ter algumas células, como por exemplo os glóbulos vermelhos, que vão estar lá fazendo o transporte do nosso oxigênio, ok?
E a última é a adaptação de suprimentos de nutrientes aos vários estados fisiológicos. Geralmente, nosso corpo está alternando entre estados de exercício e estados de repouso. E conforme você vai sentindo no seu dia a dia, né, quando você tem um dia que é mais cheio, né, você necessita de mais comida, você também necessita, senão você vai ficar um pouco deficiente, né? E quando você tem um dia tranquilo, você tem um dia tranquilão, você não precisa de tanta comida assim. O seu corpo ele vai regulando a entrega, né, de nutrientes aos tecidos conforme eles aumentam a atividade do seu funcionamento ou não. Se eu tenho, por exemplo, aqui um cara que faz Cooper, né, que faz caminhada, faz corrida, que corre numa avenida grande da sua cidade. Aquele cara que está tendo a atividade grande com o sistema músculo-esquelético, é óbvio que o coração vai entregar muito sangue para ele e vai entregar um pouco menos de sangue para outros tecidos. Agora, por exemplo, tem um outro cara que é concurseiro, que ele está sentado o dia todo resolvendo problemas dificílimos e decorando leis de processo civil e penal. Então, o cérebro dele está recebendo muito mais sangue do que o sistema músculo-esquelético. Por quê? Porque o cérebro dele está fazendo um esforço bem maior. Então, conforme os tecidos vão requerendo, né, a utilização de nutrientes, o coração, o sistema vascular, né, o sistema cardiovascular, ele vai adaptando a entrega de sangue à demanda do tecido. E aí a gente chega nessa parte muito, muito interessante, que é a composição do sistema cardiovascular. E aí a gente tem 3 pontos muito importantes, eu vou grifar aqui para vocês, ok? A gente tem o primeiro ponto, uma bomba, certo? Ela não explode. A bomba faz o que ela foi criada para fazer, ela bombeia, ela faz a propulsão de um líquido heterogêneo que é o sangue. E quem é essa bomba? Pelo amor de Deus, não é requestão, é o nosso coração, perfeito? Só que para bombear, ele precisa bombear esse sangue para algum canto. E esse canto vai ser uma série de tubos, certo? De distribuição. E aí você vai puxar uma setinha aqui e você vai anotar artérias, arteríolas e uma série de vasos coletores, que são as vênulas e as veias, que constituem os nossos vasos sanguíneos. Ok? Aí você vai me perguntar, professor, mas tem também os capilares, certo? Beleza, mas os capilares a gente coloca em uma categoriazinha separada. Por quê? Porque entre você distribuir e você coletar, você tem uma região de troca, uma região de escambo, uma região onde as substâncias essenciais vão atravessar esses vasos e vão migrar para os tecidos, e os metabólitos vão sair desses tecidos e migrar para esse sangue, ok? E eles vão fazer isso onde a gente tem a menor espessura possível de um vaso, que é uma célula, que é aonde? Nos capilares. É tanto que a descrição é um extenso, né, porque é imenso, são imensas a quantidade de capilares, um extenso sistema de vasos finos, e quando ele diz finos, ele quer dizer finíssimos, ok? É tanto que o oxigênio consegue atravessar, tem transportadores para glicose, tem transportadores para vários tipos de substâncias. Beleza. E aí a gente entra para a anatomia cardíaca. A anatomia cardíaca, pessoal, primeira vez que a gente vê o coração, certo? Ele é mais ou menos o tamanho de um punho fechado, em que a gente tem 2 regiões básicas. É a base, no qual ficam os grandes vasos, e o ápice, que é a ponta do coração. Então, nas suas anotações, você puxa uma setinha para cá e escreve base, e você puxa uma setinha para cá e escreve ápice. O coração não fica solto na cavidade torácica, ele está recoberto por uma membrana que é chamada de pericárdio. Peri a gente sempre sabe que é ao redor, então periferia, né? Então, pericárdio é ao redor do coração. É uma membrana que limita o espaço de batimento do coração, para ele não ficar batendo solto na cavidade, ok? É um líquido membranoso, que também existe
que também tem um líquido, né, facilitando aqui o batimento desse coração. E ele está repousado sobre uma estrutura chamada diafragma. Quando eu vou ver ele mais detalhadamente, eu percebo que aqui na base dele a gente tem alguns vasos grandes, como por exemplo a veia cava superior, a aorta e a artéria pulmonar. Professor, e as veias pulmonares? Elas também estão por aqui, só que elas estão por trás. Beleza. E eu tenho 4 cavidades. Quais são as cavidades? São os átrios, direito e esquerdo, e os ventrículos, direito e esquerdo. Pronto. Filé. Então, quais são as cavidades existentes do coração? Átrios e ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Vocês podem notar outras coisas aqui nas figuras também. Como, por exemplo, as cores. Por que eu tenho aqui algumas coisas em azul e meio roxo? E por que eu tenho outras coisas em vermelhos? A gente vai ver já já. Mas é importante você saber que o sangue que chega no coração, ele chega com uma quantidade de oxigênio um pouco menor do que o sangue que vai ser bombeado para o nosso corpo. Exatamente, não faz sentido você bombear sangue desoxigenado para o nosso corpo. Então você tem que bombear sangue oxigenado. Mas antes dele ser oxigenado, né, ele tem que ser oxigenado em algum canto. E aí onde é esse sistema que ele vai ser oxigenado? Exatamente, no sistema respiratório, onde a gente vai ter o processo de hematose. Assim que esse sangue é oxigenado, ele volta para o coração e aí sim ele pode ser bombeado para todo o nosso corpo. É interessante saber também que os ventrículos eles ocupam a maior parte do coração. Por quê? Porque os ventrículos eles são exatamente a unidade contrátil do coração. É aqui onde a gente está toda a parte muscular. Professor, o senhor está dizendo que os átrios não têm capacidade contrátil? Não, eles têm, mas eles têm bem menos do que os ventrículos. E aí também todas as artérias e veias se fixam à base do coração. Por quê? Isso é muito interessante. O sangue ele sempre vai ser bombeado, pessoal, de baixo para cima, ok? A contração ela vem de baixo para cima. Então faz sentido os vasos estarem aqui na parte de cima do coração. Vamos abrir o coração, certo? Quando a gente abre o coração, a gente percebe vários nomes e várias setas e não estou entendendo nada. Então vamos parar para entender. Vamos fazer o percurso que o coração faz e aí a gente vai dando nome aos bois, beleza? Primeiro o sangue chega por 2 grandes veias. É a veia cava inferior, que traz o sangue da parte inferior do corpo, e a veia cava superior, que traz o sangue da parte superior do corpo, beleza? Ele vai chegar aqui no átrio direito, e a partir daí o átrio direito vai se encher, e depois ele vai passar esse sangue para o ventrículo direito. Ele passa, mas como é que passa? Tem um buraco aqui? Sim e não. Tem uma espécie de válvula, certo? Uma espécie de passagem que é controlada, ok? Que é chamado válvula atrioventricular. Por que é atrioventricular? Porque ela está entre os átrios e os ventrículos. Ou ela é chamada também de tricúspide. Por quê? Porque ela tem exatamente 3 folhetos que a compõem. Beleza. Depois que o sangue vai para o ventrículo direito, esse ventrículo direito, né, ele faz a atividade de bombeamento para exatamente as artérias pulmonares esquerdas e direitas. Isso quer dizer que o sangue faz isso. Ou seja, ele vai para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Beleza. Mas, pessoal, os pulmões eles não estão tão distantes assim do coração. Isso é importante frisar também. Isso quer dizer que a pressão com que eu preciso bombear para o pulmão também não pode ser tão grande. Então, isso justifica, isso que eu estou falando, nessa pressão pequena, esse sistema de baixa pressão, ele justifica a espessura da parede do ventrículo direito. Perceba que essa espessura ela é muito menor do que essa.
Por quê? Porque o ventrículo direito ele bombeia para os pulmões e os pulmões estão pertinhos aqui, na verdade, do lado do coração. Então, ok. O sangue foi bombeado para os pulmões. Nos pulmões ocorreu o processo de oxigenação do sangue, que foi a hematose. Esse sangue está desoxigenado, por isso que ele está com essa corzinha azul. E quando ele volta pelas veias pulmonares, ok? Não está aqui localizada a veia pulmonar esquerda, mas ela existe. Então ela volta para as veias pulmonares e vai exatamente para o ventrículo, o átrio esquerdo. E aí quando ela vai para o átrio esquerdo, ele é bombeado para o ventrículo esquerdo, ok? Através de quê? Da válvula atrioventricular esquerda ou bicúspide, porque ela tem somente 2 folhetos. Perfeito? Beleza. Aí sim, agora o ventrículo esquerdo se enchendo, ele consegue bombear para todo o corpo. Como para todo o corpo? Ele vai bombear para a aorta. E aí na aorta eu tenho artérias que vão para a parte superior do corpo e ela faz uma espécie de volta, né, de torção aqui, em que ela vai virar a aorta torácica e lombar e aí vai levar todo esse sangue para a parte inferior do corpo. Então quer dizer, a parte esquerda do coração, né, ela vai bombear para o corpo todinho. Então eu tenho que ter uma força bem maior do que a parte direita. E aí tem uma coisa interessante aqui que ele não está muito bem representado nessa figura, mas a gente pode ver que a existência, vamos mudar aqui de ponteiro, deixar isso aqui mesmo, que a existência, péssima cor, mas tudo bem, que a existência das válvulas semilunares, ok? Então as válvulas semilunares, elas estão nas veias pulmonares, nas artérias pulmonares, ok? Nas artérias pulmonares. E você tem também a válvula aórtica, que não dá para ver, mas está por aqui por trás, que controla, não deixa o sangue voltar. Todas as válvulas, na verdade, né, o sangue ele é unidirecional. Então ele não deixa o sangue voltar para onde ele veio. Então tanto as válvulas atrioventriculares, né, essas aqui, como as válvulas semilunares, né, é a válvula aórtica também inclusa, não deixam o sangue voltar. Okay? Então, mostrando essa figura horrível aqui, a gente tem o coração, né, esse coração ele faz um bombeamento para o sistema de baixa pressão, né, porque a gente não tem uma pressão tão alta, que é o sistema pulmonar. Esse sistema pulmonar faz a hematose, volta para o pulmão, e aqui a gente bombeia para todos os vasos do corpo, tanto para a parte superior quanto para a parte inferior. E assim que, não sei se vocês estão percebendo, por exemplo, aqui a gente tem a forma do fígado, né? Assim que você chega em cada órgão, você tem um sistema vascular daquele órgão. E isso a gente vale para todos os órgãos. Ok? Então, um fato interessante aqui do coração, vamos mudar aqui de ponteiro, é que as fibras do coração elas são arranjadas em espiral. E aí é isso que permite que essa contração ela venha de baixo para cima. E tem uma outra propriedade também, já chegando ao final da aula, uma outra propriedade que é a existência dos discos intercalares conectando eletricamente, certo, metabolicamente as células cardiovasculares, permitindo que o estímulo de contração passe por todas as células e elas possam se contrair mais sincronizadamente, ok? Então a corrente elétrica que é gerada, numa parte que a gente vai ver em outra aula, oportunamente, esse estímulo ele consegue passar para todas as células, certo? Através de conexões entre essas células, que são as junções gap, de modo que um potencial de ação consiga transitar entre as células cardíacas. Ok? Então esse foi o final da aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um bom dia a todos.